Durante décadas, predominou no meio médico a ideia de que a depressão é causada por um desequilíbrio bioquímico no cérebro. Com isso, para tratar a depressão, bastaria reequilibrar os níveis de neurotransmissores, o que poderia ser feito com antidepressivos. Acontece que uma revisão sistemática feita por pesquisadores da University College London e publicada no periódico Molecular Psychiatry gerou uma grande repercussão na comunidade científica. Os autores da revisão refutam a explicação de que a depressão seja resultado deste desequilíbrio. Para nos ajudar a entender esse tema, a gente tem sempre por aqui as análises do Daniel Barros. Oi, Daniel, bom tê-lo de volta mais uma vez. Pois é, tivemos aí umas breves férias, né, Ellen, e estamos voltando aí já no meio dessa polêmica, mas sabe que hoje o nosso convidado vai falar um pouco sobre depressão, sobre as condições médicas e as condições associadas à depressão, e é uma pessoa que vai esclarecer bastante a gente também sobre esses mecanismos, mas o fato é que a interpretação de que a depressão seria causada pela baixa de serotonina e bastaria aumentar a serotonina para a depressão melhorar, era uma interpretação equivocada, que não era da comunidade médica. Quando você conversava aí com pesquisadores, gente que estudava a depressão, todo mundo sabia que não era a baixa de serotonina que causava a depressão. Essa foi uma tradução, né, dos papers científicos para os de divulgação científica, para a mídia e para a população, no qual, tipo um telefone sem fio, a coisa vai sendo levemente distorcida de passo a passo, e chega, né, na cabeça das pessoas de uma maneira diferente. Então, esse paper é interessante porque ele fala um pouco sobre essa questão, traz essa questão para o primeiro plano novamente, mas não muda muita coisa. É o exemplo que a gente sempre dava, né? Dipirona baixa a febre, mas não é a falta de dipirona que faz a febre surgir, né? Exatamente, é para ajudar a desenrolar esse telefone sem fio por aí, que a gente vai contar hoje com a participação do professor associado da Faculdade de Medicina da USP, o psiquiatra André Brunoni. Bom, acho que a gente pode começar bem lá do comecinho mesmo da história, né? Uma das autoras dessa revisão, né, a pesquisadora Joanna Moncrief, diz que muitas pessoas tomam antidepressivos porque foram levadas, aqui é aspas dela, tá, que eu tô lendo, a acreditar que sua depressão tem uma causa bioquímica. Mas esta pesquisa sugere que essa crença não é baseada em evidências. Explica pra gente como é que surge, porque o Daniel já deu uma pista aqui, ele falou de uma tradução, né, e que os psiquiatras, inclusive aqui no Humanamente, né, seus colegas, Daniel, sempre ajudaram a deixar isso muito claro, né? Como é que surge essa questão, essa teoria do desequilíbrio químico e como é que ela vinha sendo trabalhada e acatada para explicar a depressão? Pois é, essa é uma história bastante interessante e isso representa um pouco dos ciclos da psiquiatria entre as classificações nosológicas, que a gente chama. Classificação nosológica é um nome que a gente dá para os transtornos mentais, para os transtornos psiquiátricos. Lá no começo do século XX, tinha um forte tipo de diagnóstico baseado em condições neuropsiquiátricas, como a gente chama. Então, seria uma psiquiatria mais biológica. Depois veio a era da psicanálise, do Freud, das pessoas que sucederam ao Freud, e que dominou o pensamento na psiquiatria entre as décadas de 30 e 40 até o final de 1960. E nessa época nem se fazia muito diagnóstico. Até os psicanalistas da época falavam, olha, a gente não vai fazer um diagnóstico porque tudo isso é sintoma de algo mais de fundo, então não faz sentido esses diagnósticos. Só que o que aconteceu depois, lá na década de 50, 60, foi algo que a gente chama da revolução farmacológica da psiquiatria. Então, de uma só vez, apareceram uns 4, 5 remédios que trataram quase tudo e são, inclusive, usados até hoje. Hoje eles têm mais efeitos colaterais que os mais modernos, mas são usados até hoje. E aí, esse pessoal da psicofarmacologia, que era meio outsider, digamos assim, que não fazia parte do núcleo da psiquiatria, começou a utilizar esses medicamentos em hospitais gerais, hospitais não acadêmicos, e aí viram que todo mundo melhorava. Mas tinha pessoas que melhoravam com um remédio, tinha pessoas que melhoravam com o outro remédio. Então, por exemplo, o lítio tratava os bipolares, a clorpromazina tratava as pessoas com esquizofrenia,
e a imipramina tratava as pessoas com depressão. Então, um pouco por essa divisão, por observarem que as pessoas que tinham algo que foi chamado de depressão melhoravam com algo que aumentava a serotonina, se fez esse tipo de associação, que o remédio que aumenta a serotonina era o remédio que tratava aquilo que foi chamado de depressão. E até para ter uma ideia bastante interessante nisso, na década de 60 que apareceu a imipramina, e o diagnóstico de depressão, como a gente conhece hoje, apareceu na década de 70 e 80. Ou seja, os antidepressivos apareceram antes do diagnóstico de depressão. E aí, um pouco por essa inversão de causa e efeito que a gente começou, né, quer dizer, na verdade, começou a ser entendido que o aumento da serotonina seria o tratamento para depressão, mas que nem o Daniel disse, para a gente, no meio acadêmico e até entre os psiquiatras em geral, não foi exatamente uma novidade os achados da pesquisadora Moncrieff. Claro que foi muito importante, porque finalmente transmitiu ao público leigo algo que a gente já sabia fazer há algum tempo, mas de fato não nos pegou tanto de surpresa assim. Essa é uma história que está contada parcialmente num romance lançado recentemente, viu, Ellen? Fica aqui a indicação do Humanamente, chama Uma Infinita Tristeza, do escritor brasileiro Antônio Cherchenesky, lançado pela Companhia das Letras. Ele conta a história de um médico que está lá na Suíça, num lugar frio e tudo mais, com essa ainda na fase pré-revolução farmacológica, mas ele vive essa revolução farmacológica, então a vida dele está mudando, é um romance, trata ali sobre a vida dele, o relacionamento dele, mas a profissão dele está mudando quando chega no hospital psiquiátrico em que ele trabalha um remédio experimental que no fundo a gente vai saber mais para frente que vai ser a clorpromazina. Então é um romance bem bonito, bem interessante, que foi lançado aí para o público leigo, né? Dá para pincelar um pouco dessa história para todo mundo. Bom, e aí essa revisão traz luz sobre uma outra questão, a influência de fatores externos na vida do paciente para provocar a depressão. Se não um desequilíbrio químico, o que pode nos ajudar a entender a depressão, então, André? Olha, a depressão é um transtorno, uma condição que a gente chama de multifatorial. E é semelhante ao que acontece em outros diagnósticos clínicos mesmo. Então, por exemplo, se fala que a hipertensão tem que diminuir o sal, mas não é que a hipertensão é causada por um excesso de sal. Ela também é causada por isso, mas por muitos fatores, desde fatores genéticos, ambientais, sociais. E a depressão é a mesma coisa, tem várias causas, nenhuma dessas causas é suficiente, mas quando tem uma combinação de várias delas, a pessoa pode desenvolver depressão ou não também. E o que a gente sabe é que, dentre essas milhares de condições, elas começam desde a vida até mesmo pré-uterina nos pais, mas depois, durante a gestação, um fator muito importante é nos primeiros anos de vida, na primeira infância, em que pode acontecer alterações importantes, não no DNA, mas na epigenética, que a gente chama, né? Então, na alteração de algumas, algumas propriedades do DNA. Tem também depois os fatores hormonais na adolescência, então na adolescência que as mulheres começam a ter mais depressão que os homens, antes disso não. Na vida adulta, depois, vai ter o ciclo gravídico puerperal, também um momento da vida com muita depressão. Mas na meia-idade e aí no início da vida dos idosos, começa a aparecer a associação da depressão com causas cardíacas e cardiovasculares. Ou seja, ao longo da vida, as causas vão mudando e pode ser o acúmulo dessas condições que vai causando a depressão. Fora isso, eu falei tudo de fator interno, mas também fatores externos, que está sendo chamado hoje de determinantes sociais, também são muito importantes. Então, eu já falei do sexo, da idade, mas muito também as condições de vida. Então, eu gosto de brincar, né, que, na verdade, se falava muito no DNA e agora é mais o CEP. Né? Não é o DNA que explica tanto a depressão, mas as condições de vida da onde a pessoa mora que explica. Ou ambas, né, na verdade.
E tem um paralelo bem interessante que você fez com a hipertensão arterial, André, que é a questão dessa multifatorialidade, dessa multicausalidade, nos levar a pensar também em múltiplas intervenções. Então, de fato, você pensar num paciente hipertenso, que come lá o churrascão um dia sim, um dia não, come, né, muito sal, é obeso, sedentário. Você fala assim, ó, toma esse comprimidinho aqui que você vai ficar bem da pressão. Você não está tratando aquela pessoa. Da mesma forma, você conversar com alguém que tem depressão e você falar assim, ó, toma esse comprimidinho aqui e não investigar os fatores, né, psicossociais, socioeconômicos, familiares, você não está tratando daquela pessoa. E então você tem que tirar o sal, você tem que perder peso e tomar esse remédio. Se você tirar o sal e perder bastante peso, talvez nem do remédio você precise na pressão alta. Na depressão, a gente pode fazer um paralelo, né? De repente, se a pessoa consegue atuar sobre os fatores de vida, sobre os fatores estressantes, sobre alguns dos determinantes sociais, faz terapia, a gente sabe que pessoas melhoram também sem o uso do antidepressivo. Então, simplificar tanto para um lado, como dizer, é só tomar o remédio, quanto para outro lado, dizer, não, remédio não adianta nada, são duas simplificações que acabam não dando conta da complexidade do que é o ser humano, né? André, você passou aqui por um quadro de momentos em que a depressão pode, surgir na vida das pessoas, né, você falou aí desde o bebê, mas as suas fases de desenvolvimento, e trouxe a questão do CEP, que eu achei uma associação muito interessante que você fez. Quando a gente fala em depressão, o que é mais comum? Normalmente vocês diagnosticam a depressão, porque o paciente chega lá e diz: "Estou triste", ou de repente vem outros sintomas antes? Porque quando eu estava me preparando para esse este programa, por exemplo, eu me deparei com um vídeo do Daniel, que o Daniel fala sobre dores, que é muito comum pacientes chegarem ao consultório se queixando de dor nas costas, dor de cabeça que não passa, e até você descobrir que isso tem outro fundo, vai um tempo, né? Vai sim, essa é uma pergunta interessante, porque a gente sabe que depressão acontece ao longo da vida, que nem a gente estava falando, em quase 20% das pessoas. Então, por causa disso, se tentou desenvolver algo que rastreasse a depressão, e aí foi feito um instrumento bem simples, né, o chamado PHQ-2, que dizia para os clínicos, olha, né, os clínicos da atenção primária, faz apenas duas perguntas. Se a pessoa tem tristeza, humor deprimido, e se ela deixou de fazer as coisas que ela gosta de fazer. Então foram testar, porque se funcionasse, né, imagina, duas perguntas, não ia precisar mais do psiquiatra, né, e enfim, né, já ia fazer esse diagnóstico, mas aí viram que mesmo as perguntas muito bem feitas não pegavam muitos, aliás, quase metade dos casos de depressão não eram diagnosticados. E por quê? Porque a gente sabe que esses são os dois diagnósticos principais, ou melhor, dois sintomas principais, mas existe uma série de sintomas acessórios, que a gente chama, né, ou que acompanham o diagnóstico. Então, quer dizer, a pessoa pode ter depressão, mas manifestar principalmente como uma insônia ou um excesso de sono, como uma lentidão psicomotora, que a gente fala, como uma dificuldade de concentração e de pensar. Aliás, particularmente isso é muito importante nos idosos, a gente até chama esse quadro de pseudodemência depressiva, né? Quer dizer, a pessoa fala que não consegue raciocinar, pensar, não memoriza as coisas, mas na verdade tem um quadro depressivo. As próprias dores que o Daniel falou, isso é muito comum em algumas populações, ter o transtorno somatoforme, né? Ou seja, chega com um monte de dores e na verdade era um quadro depressivo. Alterações de apetite também, perda de libido ou dificuldades sexuais, quer dizer, tudo isso pode, e até mesmo sintomas ansiosos, sintomas até obsessivos, compulsivos, em alguns casos pode ter como primeiro diagnóstico a depressão mesmo. E é um desafio extra que se coloca nesse contexto, Ellen, porque quando o paciente chega com dor, ele está com dor, ele tem se sentido ali um pouco fraco, parece que um pouco sem energia, assim, tá meio cansado e com dor. Normalmente, a última coisa que ele vai pensar é em ir no psiquiatra.
ele vai no reumatologista, ele vai no ortopedista, vai no educador físico, bom, tudo isso pode ser muito importante, mas, de fato, às vezes é um quadro depressivo que está se manifestando com dor, porque existe uma relação bilateral aí de dor com depressão. A pessoa com depressão, ela tem mais dor, tem mais sensibilidade à dor, ela é mais afetada por dores que talvez não incomodassem tanto se ela não tivesse com depressão, mas sente mais dor do que sentiria se não tivesse com depressão. E ao contrário também acontece. A pessoa com dor crônica tem mais risco de ficar deprimida. Então, isso traz uma complexidade diagnóstica e a gente sempre insiste e lembra, por isso até que eu tinha feito aquele vídeo, por isso que a gente está insistindo aqui. Dor não é normal, dor não é uma coisa cotidiana. O nosso corpo normalmente não tem dor. Se você está com dor, tem que investigar, e nessa investigação é preciso pensar também no componente emocional, naquilo que é fundamental, né? É o pano de fundo das nossas vidas, que é a nossa vida emocional, a nossa vida mental. Mas nesse sentido, como é que faz quem está nos ouvindo? Porque, por exemplo, se eu tenho uma lombalgia, eu vou ao ortopedista. Uhum. Tenho muita dor de cabeça, eu vou ao neurologista. E normalmente o que ele vai me perguntar é sobre a minha postura, sobre se eu estou dormindo direito ou se eu faço exercício. Eu digo, em geral, se tem esse aprofundamento em consultório, como é que se faz? Porque deve ser difícil mesmo, você vai focar na dor, né? Pois é, e aí envolve muito talvez o paciente, ele não vai estar errado nessa procura, quer dizer, tem uma lombalgia, vai no fisiatra, vai no fisioterapeuta, no ortopedista, mas aí envolve uma outra coisa que é a educação médica de qualidade. Então, quer dizer, um ortopedista que já viu muito caso, que é especialista em lombalgia, que está estudando aquele assunto, ele vai saber fazer o diagnóstico, é até interessante, talvez ele nem saiba explicar exatamente como que ele está fazendo esse diagnóstico, mas existe um certo reconhecimento de padrão que ele vai falar, olha, essa é uma lombalgia que parece que não é não tem uma causa primária, ou não é só uma lombalgia, vamos investigar alguma outra coisa. Da mesma maneira, o neurologista ou um pneumologista que vai tratar problemas de insônia, essa é a famosa experiência clínica. Então, que envolve uma educação médica de boa qualidade para saber diferenciar uma coisa da outra. E a mesma coisa o psiquiatra, né? O psiquiatra também não pode ficar pensando em que tudo é, né, transtorno psiquiátrico, saúde mental, e não pensar nas causas clínicas também. E essa é interessante a questão, né? Porque é uma forma meio enviesada que que o nosso serviço de saúde é construído. Exato. No mundo afora, a pessoa não vai direto no especialista. Eu estou com dor nas costas, eu vou no ortopedista. Qual especialista será que eu devo ir? Não. Você tem um clínico geral do seu bairro ali, né? Ou da sua região, em vários países da Europa, no Canadá, enfim. Porque aí o sujeito tem uma formação suficiente para dar atendimento para a maior parte dos casos simples, inclusive fazer esse aprofundamento quando necessário. Então, a gente tem um pouco essa mania aqui no Brasil, sobretudo em grandes centros urbanos, de ir nos especialistas, e aí muitas vezes acontece isso na depressão, que pode ter todos esses sintomas, como o André falou, o sujeito vai no ortopedista, depois ele tem taquicardia, ele tem ansiedade, ele vai no cardiologista, aí ele não está com apetite, ele vai no gastro, vai no endócrino, e a última coisa que alguém vai cair a ficha é que, no fundo, ele estava com um quadro depressivo. André, você passou aqui por uma questão, você mencionou a questão dos idosos, né? Que especialmente nos idosos, às vezes a pessoa começa a ter outros sintomas, e lembrei uma vez de uma conversa que tivemos aqui no Humanamente, que é muito comum nas demências elas virem acompanhadas de depressão. Neste caso, dá para dizer quem vem antes ou não? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Tem algumas demências ou algumas condições de transtornos neurocognitivos que os sintomas não cognitivos ou não motores, no caso o Parkinson, são até mais comuns. Então, um exemplo, por exemplo, o Parkinson, até 50% dos casos de Parkinson vão ter sintomas depressivos associados, tanto que na escala de avaliação do Parkinson, que também, né, traz transtornos cognitivos, a depressão quase sempre está lá. Mesma coisa do Alzheimer, por exemplo, não tem exatamente
depressão, mas tem alterações comportamentais muito grandes. Porque, na verdade, assim, a gente falou no começo que não é só o neurotransmissor, tudo, mas claro que ele contribui. E as demências, elas estão muito associadas à degeneração dos neurônios que fazem esses neurotransmissores. Então, por isso que desenvolve a depressão. Agora, por outro lado, essa pergunta que você fez é bem interessante também, porque a nossa população ela está envelhecendo, né? Então, rapidamente, 2030, 40, 50, a gente vai ter mais idosos do que jovens, né? Vai terminar aquela transição demográfica. E agora é um dos momentos da gente agir. Mas uma das melhores maneiras de prevenir a demência no futuro é começar a tratar a depressão agora, entre os fatores de risco cardiovasculares, mas começar a tratar a depressão naquelas pessoas por voltas de 50, 50 e poucos anos, porque isso tem um impacto em diminuir o desenvolvimento das demências depois. Então, de fato, existe uma relação bilateral bem interessante que está sendo cada vez mais estudada. André, você mencionava aqui a necessidade de olharmos cada vez mais cedo para os sintomas da depressão. Inclusive, você falou sobre duas questões, uma genética e outra de circunstâncias, né, dos arredores. Queria olhar para essas duas questões quando a gente fala de prevenção. Se a minha mãe teve depressão, se meu pai teve depressão, isso já é um sinal de que eu preciso olhar com mais cuidado para isso na minha vida ou não necessariamente hoje em dia? Olha, eu gosto de fazer, isso é o que a gente chamou, ou chama até hoje, por muito tempo, daquela interação gene-ambiente. Então, quer dizer, são ou nature versus nurture, que a gente chama, né? Então, o que é natureza, o que é condições de vida. Hoje a gente sabe que não é um só gene que vai causar, digamos assim, a depressão, mas é um conjunto muito grande de genes e até a totalidade da genômica, né? Então, o DNA como um todo. Mas eu gosto de fazer uma analogia que a genética, digamos assim, ela seria como a largura da estrada. Então, você pode ter uma avenida de 5, 10 faixas para transitar, ou você pode ter uma via de mão única. E as condições da vida é quantos carros vão estar lá naquela estrada. Então, se você tiver uma avenida muito larga, né, que seria o equivalente a ter uma carga genética perfeita, mesmo que tenha um monte de carro lá, não vai fazer muito trânsito e vai continuar a vida normal. Mas, por outro lado, se tiver tanto carro assim, mesmo uma genética perfeita vai levar ao trânsito. Da mesma maneira, se tiver uma via de mão única, talvez uma sobrecarga ambiental menor também vai ser o suficiente para te levar a um quadro depressivo. Como a depressão é uma condição muito comum, os pais de primeiro grau terem um quadro depressivo é um indicativo para nós, é algo que a gente pergunta durante uma entrevista clínica, mas de certa maneira não vai ser tão determinante assim. Tá? Isso a gente está falando de uma depressão unipolar, que essa é a mais comum. Por outro lado, se tiver quadros psiquiátricos mais graves, por exemplo, já a própria depressão, mas se já exigiu internação hospitalar, ou se já exigiu tratamentos mais agressivos, ou se a depressão dos pais começou relativamente cedo, na segunda década da vida, antes dos 20, aí é algo que a gente vai levar um pouquinho mais em conta. A gente recentemente entrevistou aqui a presidente do Instituto Cactus, né, Ellen, e ela fala muito bem e a atuação do Instituto Cactus. Ele não vai atuar sobre a genética das pessoas, mas ele mostra a importância dessa multifatorialidade e como as próprias cidades podem se organizar melhor no sentido de diminuir fatores de risco. Recentemente eu estava lendo um pouco sobre poluição. Até fiz uma coluninha no Humanamente que saiu aí durante a semana, e a própria poluição, quando você compara pessoas que cresceram em ambiente com mais ou menos poluição, a poluição também é um fator de risco para desenvolver depressão lá na frente. Quer dizer, é uma condenação, um destino? Não, mas esses fatores de risco vão se somando, né? Então você não pode mudar os pais que você teve, mas você pode tentar, a gente pode tentar como sociedade modificar essas condições que nos circundam e que também aumentam o risco, né? E acho que é isso que tem que ficar claro para o ouvinte, né, Ellen? Não é só o risco individual. Claro que alguém que, enfim, tem condições
mais difíceis de vida, vive na poluição, enfim, tem insônia, mora num bairro barulhento, tem essa coisa também do barulho ser um fator de risco, aquela pessoa pode ou não ter depressão. Mas quando você constrói uma sociedade com muitos fatores de risco, mais gente, uma proporção maior de cidadãos vai acabar adoecendo. Então, é até uma medida social, de medicina de saúde pública, a gente atuar sobre esses fatores, né, André? Sim, isso só comentando, né, é algo que está tendo uma transição em começar a falar de fatores de risco coletivos. Então, a gente fala, não, fator de risco é a pessoa que tem isso, aquilo, mas os fatores de risco coletivos, o tal do CEP, que a gente falou, tem ganhado cada vez mais importância. André, pode seguir. Não, que tem até uma pesquisa que agora não vou lembrar os números de cabeça, mas que ela, nos Estados Unidos, foi feita e mostrava assim, uma correlação entre o aumento da taxa de juros e o aumento da prevalência de depressão em pessoas predispostas. Assim, cada 10 pontos a mais de juros era 5% mais gente deprimida. Se imagina, um fator que a gente nem pensa, né? Está em outra coluna, está em outra editoria aqui, que é a de economia, fazendo esse diálogo total com a psiquiatria, com a nossa saúde emocional. Pois é, André e Daniel, aí a gente falou aqui desses múltiplos fatores e quando a gente fala em tratamento, então é preciso olhar para tudo isso, ou seja, a pessoa pode fazer um tratamento com um psiquiatra, pode tomar um medicamento, fazer uma terapia, mas você tem que olhar para onde ela está e como é que ela pode melhorar esse ambiente. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Exato. E até o interessante que a gente estava comentando, nos primeiros, na jornada do paciente com depressão, como a gente comenta, né? Não aquela pessoa que chega muito grave, chega no pronto-socorro e com uma tentativa de suicídio, essa já passou na frente. Mas a gente está pensando desde o começo. Então, é a jornada do paciente com depressão e que nem o Daniel muito bem colocou, em muitos países, quem faz a primeira linha de tratamento, de intervenção, não é o psiquiatra, é o médico de família, né? A gente tem aqui, eles são muito bem treinados, eles treinam com a gente na psiquiatria, ou o GP, como chamam no Reino Unido, mas é o médico de frente. Nem sempre ele vai indicar um antidepressivo de cara. Aliás, até teve um grande artigo da Lancet Commission for Depression, que eles indicam que a primeira linha nessa jornada, quando vai evoluindo, não seria antidepressivo, seriam intervenções de estilo de vida e até se a pessoa tiver acesso a algum tipo de psicoterapia breve. Intervenções de estilo de vida, é interessante que são as mesmas da hipertensão, são as mesmas de prevenir a obesidade, então exercício físico, dieta, acordar, enfim, né, acordar e dormir no mesmo horário. É interessante que isso vale também para prevenir a depressão. Então, sempre vai ter esse olhar para o ambiente. E aí, caso isso não melhore, ou muitas vezes não tem um recurso, todos esses recursos na unidade básica de saúde, ou a própria pessoa não tem esses recursos, aí a gente pode começar com um antidepressivo, mas até o indicado que nessas primeiras linhas não seja o próprio psiquiatra em termos de saúde coletiva, é que os médicos da linha de frente estejam treinados para isso. Fato é que não tem psiquiatra suficiente para tratar Exato. o tanto de pessoa com depressão que a gente tem. Lembrando, eu sempre faço questão de lembrar desse número, que a OMS já estimava, e um estudo do ano passado comprovou no Brasil, que 80% das pessoas com depressão não estão se tratando adequadamente, não tem nem diagnóstico ou tratamento adequado. 80% é muita gente sofrendo, e não é muita gente que precisava estar tomando remédio e não está. É muita gente que precisava estar sendo cuidada e não está, que precisava estar sendo tratada e que não está. E é muito interessante quando a gente pensa na medicina do estilo de vida, que é uma área que vem crescendo também, como ela é base para tantas coisas, de enxaqueca, obesidade, passando pela própria depressão. Uma vez eu escrevi até um artigo que o título era assim, tomar remédio é fácil, difícil é tomar jeito. Né? E vinha na resposta de um paciente, já na época, isso já faz bastante tempo, já anos, que ele perguntava assim, doutor, mas esse remédio aumenta a serotonina. Quando eu tirar o remédio, a serotonina vai cair de novo, eu vou voltar a ter depressão?
E aí, já na época, expliquei que não era isso, e esse aumento de serotonina até estava associado a uma melhora do quadro depressivo, mas aí é preciso, entre aspas, tomar jeito, né? É preciso lidar com o todo da vida, eventualmente fazer terapia, se tem algumas questões dinâmicas, algumas questões psicológicas por trás, sair do sedentarismo, melhorar a saúde global como um todo, cuidar de outras doenças crônicas que possam também levar ao quadro depressivo, enfim, tomar jeito nesse sentido de olhar para a vida toda e, a partir daí, você pode tirar o antidepressivo, a pessoa ter alta, porque a vida já está num outro ritmo, né, num círculo virtuoso, mas às vezes, sem uma intervenção mais contundente ali, mais pontual, a gente não consegue quebrar esse círculo para a própria pessoa colocar em marcha as coisas que ela precisa para melhorar.